Bem-vindos a mais um Papo com a TO, nosso segundo episódio. Para quem está nos acompanhando, é um espaço para falarmos sobre inclusão, sobre as trajetórias de quem trabalha com inclusão, os que deu certo, o que deu errado, para que chegue até vocês mais conhecimento e trajetória de gente muito legal e importante que tem passado por aqui. Hoje a nossa convidada é a Márcia, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse e falasse para nós um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Márcia Lúcia de Barros Balbino. Eu sou professora desde 1986. Tenho uma carreira no magistério desde então, já como professora de língua portuguesa, que a minha formação é licenciatura plena em letras. E nesse período todo tem estado na sala de aula, como diretora, vice-diretora, tive um período também trabalhando no órgão central, na Secretaria de Estado de Educação, e depois como secretária municipal de educação. Uhum. E, para quem não sabe, minha mãe. Essa é a melhor parte do meu currículo, né? Então, conta pra gente um pouquinho, agora que você está se aposentando, né? Graças a Deus. A aposentadoria está batendo aí na porta. Como foi o início da sua carreira, que tem um tempinho, né? Por já estar se aposentando, não que é velha. E se pensava em inclusão nessa época, como que funcionava? É impressionante como hoje isso é tão claro para a gente, principalmente nós, os educadores, que temos essa responsabilidade. E como pais também, como minha filha, você sabe o quanto isso faltou até na minha conduta. E a gente, no início do magistério, no início da carreira, eu vou te falar que eu acho que essa palavra nem entrava no nosso vocabulário. Era tão distante do que a gente fazia que eu posso te dizer, assim, com muita tristeza, que não havia inclusão. O fato da gente saber o que fazer em sala de aula, o fato da gente ter sido preparado numa faculdade para isso, nos dava uma segurança de entrar para a sala e trabalhar, mas era tudo muito padronizado. E num padrão de que era para aquelas crianças que eram homogêneas. Não dava para trabalhar com quem era diferente ou tinha necessidades diferentes. E não se falava. Quando eu fui ouvir inclusão, o sentido de inclusão, eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu Deus, como que eu caminhei até aqui sem saber o que era isso? Então, nós não fomos, infelizmente, a minha geração, ela não foi preparada para uma inclusão, para fazer inclusão. Eu acho que até mesmo para se sentir incluído. Porque, na maioria das vezes, e isso aconteceu demais, quantos colegas eu perdi ao longo do percurso escolar também, porque eles não se sentiram incluídos e nós achávamos natural perder pessoas. Nós perdemos colegas, muitos chegavam comigo até o ensino médio, hoje é ensino médio, mas a gente chamava de escola normal, a escola de magistério. E no segundo ano, eu me lembro de um fato assim, muito curioso, que uma colega que era excelente aluna, quando chegou no segundo ano da escola normal, ela desistiu, ela evadiu. E eu, muito curiosa, que tinha bom relacionamento com todo mundo, eu fui atrás dela e perguntei, mas você está doida? Vai desistir não de pegar o diploma, Só faltava um ano para a gente formar e era só terminar o estágio, praticamente. E ela falou, não, eu não tenho coragem de entrar numa sala de aula. Ela era tão tímida, que ela desistiu do magistério para não ter que fazer o estágio, porque ela tinha que fazer o estágio. Ou seja, quem de nós incluiu essa menina? Nem nós, os colegas, nem a própria escola, porque não existia, infelizmente. Não tinha nenhuma matéria dessa na sua época de faculdade que falava sobre diversidade e inclusão? Não. E sabe o que é triste? Hoje eu fico pensando e me cobrando, porque a Constituição,
Ela tem a sua idade. Exatamente. A Constituição, ela é de 88, e eu sempre repeti vamos dizer assim, um artigo, né? Eu sempre repeti para as pessoas: educação é para todos. Educação é para todos. Toda vez que tinha uma reunião, ou se eu participava de um congresso, qualquer fala minha que eu tivesse que brigar pelo direito das pessoas para estudar e ter acesso e ter sucesso na escola, eu usava essa frase. Eu falava assim: educação é para todos. Todos têm direito à educação. Isso é garantido na nossa Constituição. Mas o que eu entendia disso? Hoje se tem essa percepção melhor. É o que eu costumo dizer quando eu vou falar para as professoras em algumas palestras, né? A Constituição tem 35 anos. E você e tantas outras também não tiveram a oportunidade de entender isso antes. Mas hoje, com tanta informação e com tantas capacitações, com tantas coisas acontecendo, não existe mais desculpa para não incluir. Né? Antes existia uma Constituição, mas vamos levar em consideração que ninguém sabia do que se tratava. Hoje a gente não pode mais usar eu não sei incluir. Verdade. Hoje você precisa entender sobre inclusão, porque não existe mais uma sala homogênea. Como nunca existiu. Nunca existiu, Como nunca existiu. Parar de classificar os alunos, né? Parar de dizer, olha, esse aprende, esse não aprende. E quando eu passei pela Secretaria do Estado, eu me lembro que foi um trabalho eu fui para lá justamente num trabalho que era de intervenção pedagógica. A nossa equipe, ela foi criada na Secretaria de Estado para visitar todo o estado de Minas Gerais, percorrer todos os municípios, escolas de Minas Gerais. Era uma equipe grande, que a gente tinha que diagnosticar por que não estava aprendendo e fazer aprender. Então, a gente capacitava desde o superintendente, né, de ensino daquela superintendência, daquela regional, aos diretores, supervisores, inspetores, os supervisores de escola, professores e tal. Era um trabalho, né, você se lembra, era um trabalho muito desgastante, mas muito prazeroso. E eu aprendi lá justamente isso. A educação, ela é para todos, ela não é para quem pode, ela é para todos. E a gente repetia uma frase que era o nosso lema no nosso trabalho: nenhum aluno a menos. Todo aluno é capaz de aprender e todo professor é capaz de ensinar. O como fazer isso era o nosso trabalho na Secretaria de Estado. Como fazer esse aluno aprender, como fazer esse aluno ensinar. Mas ainda assim não se falava em inclusão. Olha só, a gente não tinha isso como currículo ainda, embora as palavras estivessem lá, as palavras ainda não tinham entrado no nosso coração, a gente ainda não entendia isso, mas a gente sabia que aquele aluno estava ali e que ele precisava aprender. E a gente sabia que aquele professor também não tinha tido oportunidade de aprender como fazer isso. Então, a nossa equipe, ela ensinava a fazer isso. Para ensinar, a gente teve que aprender. Então, nós tivemos também as mentorias, nós tivemos as capacitações de grandes profissionais de referência nacional hoje. Nós tivemos esse privilégio. Mas, como você disse, Onaia, hoje não há desculpa mais. A literatura que existe a respeito disso, os cursos, né, por sinal assim, muito acessíveis de todas as maneiras, não só economicamente, mas também à distância, né, o EAD, tudo isso tem facilitado demais. Capacitações com profissionais como você, que tem, né, aberto a nossa mente para isso. Então, hoje, só tem uma coisa que nos atrapalha a fazer uma inclusão verdadeira. É uma expressão que eu uso, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu repito muito isso. Hoje nós temos que perder, nós, os profissionais da educação, nós temos que perder a arrogância pedagógica. Sim. Ela tem sido um entrave, um muro ou um abismo que tem nos impedido de fazer realmente o que a gente precisa fazer, porque não é fácil fazer. Lembrando que não é fácil, é difícil demais. Mas nós ainda temos
talvez uma arrogância pedagógica. O que é isso? Eu já sei, olha quantos diplomas eu tenho, olha a minha pasta de diplomas, olha a minha experiência. Eu estou há quase 4 décadas na educação. Quem é você, menina, que formou esses dias, né? Você nasceu de mim e vai me ensinar, coisas do tipo, né? Mas a gente achar que sabe e achar que o modelo que nós desenvolvemos até agora, ou repetimos, reproduzimos até agora, que esse modelo funciona. O que eu tenho falado ao longo da minha trajetória, né? Como você bem perguntou, é que nós fizemos o que nós sabíamos enquanto deu certo. Deu certo numa época. Teve período em que, para a gente passar... Eu, quando tive que passar no vestibular, era decorado. Então, eu tinha que saber o rodapé, aquilo que estava lá, né, a data, aquilo que era pegadinha para eu passar no vestibular, para eu passar num concurso, para ser efetiva no Estado. Mas hoje, o Enem já está mostrando isso para nós há quanto tempo, as avaliações externas, né? O SAEB está aí, está mostrando o que para nós? Não é o que eu decorei, são as minhas habilidades, aquilo que eu me apropriei ao longo da minha trajetória escolar, a minha competência, né? E a gente continua falando o que dentro de escola? De conteúdo. Aí o meu nota, aluno... né? De nota. Ninguém pode ser uma nota. Ninguém pode ser uma nota. É uma classificação. Então, é assim, olha, o meu aluno não sabe oração subordinada. Então, ele tem que tomar pau, porque ele não sabe oração subordinada, né? Naia, eu sei, de cor. Eu não sei. Eu sei Faço de a menor cor. ideia por onde passou. Porque para eu ser professor e para eu ter... para eu conseguir ter passado no Estado, no concurso, né? Na minha época, para sair da faculdade, eu tinha que saber isso de cor. Então, eu sei a gramática de cor. O que eu faço com essa gramática de cor? Eu uso como esqueleto para eu conseguir, né, escrever, para eu conseguir me expressar, para eu conseguir fazer correções, revisões. Porque para eu me comunicar, eu não preciso estar dizendo para você, olha, essa oração que eu acabei de falar, dessa frase, é uma oração subordinada de vermelho. Não precisa, né? Mas a gente ainda continua classificando alunos, não desenvolvendo neles habilidades, não desenvolvendo o que a gente está falando também na lei há anos, habilidades e competências, mas é um discurso. E quando eu falo com os colegas e quando a gente, né, tem a oportunidade... Eu falo, gente, vamos sair do conteudismo. Hoje nós temos um equipamento maravilhoso. O aluno, hoje você está dando aula para eles, né? Eu voltei para o Estado, você sabe disso. Sim. Voltei para a minha sala de aula. E hoje, diferente de quando eu saí em 2011, eu volto hoje, eu falo se qualquer coisa que eu quiser na minha sala, ou se eu bobear e falar alguma coisa que eles tiverem dúvida, eles vão no celular deles, pesquisam, ainda podem virar para mim e falar, seu professor, a senhora errou. Eu voltei, ainda falei para eles agora, nas últimas aulas, eu falei assim, olha, houve um tempo em que eu era o Google da sala de aula. Exatamente. Ninguém sabia nada além de mim naquela sala, né? Porque tudo que vocês queriam saber, perguntavam para mim. Eu era o Google. Hoje, eu peço a vocês, confere no Google para mim se essa palavra tem hífen, porque tivemos um novo acordo ortográfico. Confere para mim se essa palavra perdeu o hífen. Vamos lá no Google para ver. E isso é interessante porque, assim, mostra que você está praticamente aposentando, mas que existe essa humildade de confere no Google para mim se eu tenho dúvida, porque a gente não é dono do saber. A gente não sabe tudo. Verdade. E eu acredito que uma das grandes barreiras para a inclusão acontecer é essa. As pessoas acham que sabe tudo. Quem é você para me ensinar alguma coisa que tem só 30 anos e eu tenho 60, né, 50? E não, a gente não sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo. Sempre é importante ouvir o outro, mesmo que talvez a gente não ache que o outro trouxe tanta coisa para agregar ao meu conhecimento, mas eu estive ali para ouvir e não é o que acontece hoje, a gente sabe muito bem, infelizmente, né? Mas voltando ao nosso assunto, né? Você percebeu que precisava de incluir a partir de quando? Olha, já no início, nós tivemos alunos, eu me lembro de uma aluna que ela era surda. E eu não sabia o que eu fazia com ela na sala. Aí o máximo que eu fiz, né, eu coloquei ela na minha frente. Sentei ela na minha frente
E eu achava que eu tinha que falar alto, né? Eu já falo alto demais, coitada. E não resolveu. Olha como a gente, né? Como eu era despreparada. Mas aí, toda vez que eu tinha um aluno com uma dificuldade em sala, eu tinha uma esperteza. Eu achava aquele colega que conseguia se comunicar com aquele aluno e tinha também aquele jeitinho para passar por aquele aluno o que eu estava fazendo, o que eu estava dizendo. No caso dessa aluna surda, a irmã dela ficava do lado. E a irmã se comunicava muito bem com ela. Aí meio que eu falava assim, não, então resolvi o meu problema, né? Sim. Eu passo, a irmã é muito boa, tá transmitindo, tá traduzindo para ela. E aqueles que tinham, às vezes, como a gente sabe, hoje eu sei, né, Naya? Mas na época eu não sabia. Que é uma deficiência intelectual, um déficit de atenção, né? Era sempre alguém da sala que podia ajudar. Hoje eu analiso da seguinte maneira, sabe? A criança, o adolescente, o jovem, ele estava mais preparado do que eu, porque havia uma empatia da parte deles. E eu estava tão correndo ali, tão apressada, tão acelerada, correndo de uma sala para outra, né? De 50 a 50 minutos, que me faltava isso. Então, quando você fala em humildade pedagógica, em humildade para aprender, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Ele vem, né, vem justamente nessa contrapartida aí do que eu falei da arrogância pedagógica, é a humildade para aprender. Sabe por quê? Nem se vivermos 1000 vidas, nós vamos saber tudo, né? E os desafios, eles são diários. Quando você consegue um, surge outro. É dessa maneira. E se a gente entender que pode contar com o outro, porque o outro sempre tem algo a contribuir, a gente vai pedir ajuda. Então, quando a gente pede ajuda, a gente também alivia o fardo da gente. Sim. Né? Então, eu senti a necessidade de incluir. Quando eu comecei a encontrar na minha sala de aula alunos, porque heterogêneo sempre teve, mas a gente achava que era o quê? Era o preguiçoso, era o malandro, não era assim? A família, era um tal da gente falar, nós pecamos demais, tem que pedir perdão a Deus. A gente falava assim, da família do fulano, não aprende, sabe aquelas coisas que vêm? Quantas, né, palavras. Filha do Ailton, gente. O Ailton não fez nada da vida inteira na escola. A Naya é filha do Ailton, tem que esperar o quê dela? Né? Então, infelizmente, Naya, foi fato, e foi fato até na sua vida. Mas o que eu acho que sempre aconteceu, assim, a gente não tinha conhecimento sobre o que era inclusão na época que você tinha escola, que era a escola de base, né? Tinha crianças com deficiência. Não se sabia exatamente, pedagogicamente falando, o que era o ideal para aquelas crianças, mas elas sempre foram incluídas porque tinha humildade, bom senso, né? Dedicação. E assim, eu lembro que tinha... A escola tinha muitos eventos, então um dos eventos era a Festa da Primavera, por exemplo, que era um desfile que acontecia. O desfile da primavera. Independente se o menino era cadeirante, se ele tinha deficiência intelectual, se ele tinha déficit de atenção, todos desfilavam. Então, assim, eu me lembro que era uma passarela e estava lá um menino cadeirante participando, juntava um monte de gente e colocava ele lá em cima. Então, assim, essa questão social, ela sempre foi muito bem feita. Não, eu acredito que deve ter existido algum erro pedagógico por não se ter o conhecimento que tem hoje, que a gente também não lembra, né? Mas, assim... Às vezes deve ter tido algum erro nesse sentido, mas em questão de incluir, a criança sentir parte do processo, em vivenciar tudo aquilo que era proposto pela escola, todos vivenciavam juntos. Eu lembro que eu ajudava, então, assim, todos participavam de todas as festas, de tudo aquilo que acontecia, né? Então, eu acho que o primeiro encontro aí, talvez, que tenha sido seu com a inclusão verdadeira, que fazia a criança ser parte do processo, começou pela escola de base. Escola de base. Mas você vai rir do que me levou a isso. Na minha cabeça, na época, eu ainda era jovem, né? A escola de base, nós abrimos em 98. Então, quer dizer, você estava com 10 aninhos. Então, você foi uma das razões para abrir a escola de base, né? Sim. Você e seus irmãos. E eu pensava assim, não são todas as crianças que vão poder estudar na escola de base. Não serão todos os jovens que poderão estudar na escola de base, porque ela é paga. Sim. Só vão poder entrar aqueles que puderem pagar. Já era uma seleção.
Automaticamente era uma seleção. Então, na minha maneira de pensar e na maneira de pensar da equipe da escola de base, porque, né, eu fui buscando pessoas que pensavam como eu, pessoas que tinham esse compromisso com a educação, pessoas que amavam educação como eu, a gente falava isso, não. Quem ficou de fora, já ficou de fora, mas quem está aqui dentro tem que aprender. De uma maneira ou de outra, tem que participar, tem que aprender, tem que ser parte do processo. Por isso que a gente tinha menino em janeiro, menino em julho, menino em dezembro. A escola tinha os 200 dias letivos dela, mas eu tinha meninos na minha casa, ou mesmo na escola aberta durante, né, horários ali para atender. Fora dos horários, porque aquele aluno, naquele tempo, não tinha conseguido aprender. Então, a gente fazia sessões extras com eles. E, socialmente, como você disse, a gente sempre incluiu. Nós tínhamos essa família que confiava no trabalho da escola e pensava, talvez, né, a escola é pequena, a escola tem um grupo de professores muito selecionados, de funcionários muito selecionados, e ali meu filho vai ficar bem. E a gente tinha aquele compromisso, nossa, era o cliente direto, né? Eu falei, nossa, esse menino está aqui. Se ele entrou, ele não pode passar por nenhuma outra exclusão. Mas ainda assim, Naya, como você disse, talvez o nosso currículo não tivesse isso, porque nós ainda não tínhamos amadurecimento para isso. Sim. Mas a escola de base foi uma escola de vida para mim e para muitos que passaram por lá. Porque nós tínhamos um sistema de ensino positivo, né? Você lembra disso? E esse sistema ele nos proporcionava muitas capacitações, muitos congressos, né? Muitas formações por área. Isso também nos ajudou, né, a ir formatando na nossa mente o que deveria ser feito. Então, na parte da educação, a gente cresceu muito também. Né? E nessa parte da inclusão, embora a palavra nunca fosse usada, não fosse habitual para nós, a gente já tinha um coração aberto para acolher, para incluir. Não importava como... quantas crianças só foram diagnosticadas com autismo depois que saiu da escola de base. Sim. Mas, enquanto estava lá, ela estava tendo todas as estratégias, aí a gente usava de estratégias diferenciadas para que ela pudesse fazer parte do processo. Pena de quem não teve uma escola de base na vida. Pena. É uma dó que essa geração não possa ter uma escola de base. Mas, quem sabe, aposentando, possa pensar em alguma coisa, tem os netos vindo por aí. Senhor, e é outro desafio, né? A proposta já foi feita, né? Já foi feita. Tem aí os netinhos, como uma vez foi feita para os filhos, né? Quem sabe a segunda geração. Os próprios alunos que estudaram na escola de base, alguns deles me procuram, ainda sou a tia Márcia deles, né? Sim, até hoje. Eles ainda eles já estão com os filhos no colo. E, às vezes, eu encontro com eles, eles falam, tia Márcia, abre a escolinha de base agora para o meu filho. Então, eu já tenho uma clientela que é a segunda geração. Né? E você foi secretário de Educação em 2 municípios. Também. E quando você foi secretário de Educação, você já sabia o que era inclusão por saber da minha vivência. Sim. Né? Relacionado a isso, o que você acha que contribuiu para que a inclusão acontecesse nos 2 municípios que você trabalhou? É interessante, né? Quando eu fui secretária de Educação em São Geraldo, de 2013 a 2020, eu já tinha uma ideia pronta que educação para todos precisava de inclusão. Aí eu fui entender o educação para todos. E justamente por ter vivido isso com você e por ter, né, quando você terminou a faculdade de terapia ocupacional e que você foi me mostrando tudo isso e corrigindo muito das minhas falas, né? Mãe, não tem aluno assim nem assado, tem aluno que precisa de inclusão, tem aluno, né, com transtorno de aprendizagem, você foi corrigindo as minhas falas. Eu sabia que eu tinha, como secretária de Educação, a oportunidade de promover a inclusão nas escolas que eu coordenasse. Então, isso foi um divisor de águas também na minha carreira. Porque quando eu era professora, ou mesmo a diretora, na escola de base, eu tinha aquele reduto, mas para poucas crianças. Como professora, eu estava sujeita a outras normas, a outras diretrizes. Mas como secretária de Educação, eu tinha a oportunidade de promover a inclusão. E foi aí que eu pedi socorro para você.
Sim. E você teve que trabalhar de graça para mim, né? Por muito tempo, Por muito inclusive. tempo, inclusive. Mas você foi nossa mentora, você nos deu a consultoria que a gente precisava, né? Na Rede Municipal de Ensino de São Geraldo. Algumas profissionais, por exemplo, posso falar nome? Sim. Nós temos a Cíntia, né? Sim. Que foi você que indicou. Eu falava, Naya, preciso de alguém que esteja dentro da escola, contratada. E você, como minha filha, não pode ser contratada. Sim. Aí você falou, mãe, tem uma profissional que da inclusão ela sabe tudo. E aí você me orientou, eu trouxe essa funcionária para São Geraldo, está até hoje. Que inclusive está até hoje, porque hoje, ela né? realmente é uma benção. É uma benção, então um abraço aí para a Cíntia. Outros profissionais da rede, você também conhecia o trabalho, sabia que estava preparado para isso, que foi a Érica Chumbinho também. Inclusive, trarei Érica e Cíntia aqui para o Papo com a TO. Então, e assim, tivemos outras profissionais, né? Mas eu não vou falar todas aqui porque nem dá tempo, mas assim, com a Érica e com a Cíntia, a gente começou a andar, né? A andar. E eu tinha a Rosália, né? Porque a Rosália já estava comigo na escola de base, Sim. Então ela já conhecia todo esse processo da escola de base e ela já estava preparada para isso e na direção da escola Padre Geraldo Breia, ela abriu esse caminho também, ela podia Sim. acompanhar isso de perto e precisei que você fosse capacitar as professoras, que você acompanhasse os processos. Quando chegavam casos muito graves para nós, né? A Cíntia, a Érica sempre recorreram a você. Então, assim, você dava esse retorno, essa orientação para aquilo que a gente precisava fazer lá. E é o que eu falo, né? A gente não precisa saber, eu não sei tudo de inclusão, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa criar rede de apoio. Então, a partir do momento que eu não sei e eu peço ajuda para quem sabe, eu erro menos. Eu erro menos. Então, assim, às vezes naquele momento eu não sabia, mas a Cíntia saberia, a Érica saberia, você saberia. Então, assim, não é ter vergonha de não saber. Verdade. Eu não sei tudo e está tudo bem. O que não pode acontecer eu sei tudo e vou fazer do jeito que eu acho que é. E inventar, né, Naya? As pessoas precisam entender, e eu falo isso o tempo todo, até mesmo para os pais. Sim. Não só para educadores, mas os pais. Às vezes a gente quer ignorar essa dificuldade, aquele não saber, como se fosse vergonhoso, e a gente quer inventar fórmulas, criar situações que elas vão complicar muito mais do que resolver. Sendo que o pedir ajuda, né, não diminui a gente em nada. Sim. O trabalho ele é feito em equipe mesmo. E além de você, quantas vezes você acionou um profissional que era da sua rede de apoio e por você esse profissional nos atendeu em São Geraldo na nossa escola? Sim. Marina Maciel foi uma psiquiatra infantil. Eu não tinha um contato dela, mas você e a Cíntia tinham, né? Quantas vezes isso nos favoreceu ali? Ô, Naya, isso é tão sério que a partir do momento que a gente, né, conhece, a gente já tem responsabilidade sobre o conhecimento que a gente tem. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Sim. Não é isso? Depois que a gente conhece, a gente começa a realizar, a gente começa a encontrar as dificuldades da prática. Porque a teoria você pode decorar, mas se você não puser em prática e ao colocar, você percebe as dificuldades. Então, a gente vai vendo o quanto é desafiador e o quanto exige um trabalho diário. Porque no meio daquele caminho, às vezes a gente encontra uma família que não aceita a inclusão, uma família que não aceita até mesmo que não aceita criança, o diagnóstico, o diagnóstico, né? Às verdade. vezes a família não aceita o diagnóstico. E isso atrasa o desenvolvimento da criança, o processo, né? E a gente conseguiu trabalhar em equipe, a gente conseguiu com a família, com os profissionais da escola, com o poder público de São Geraldo, que na época a gente teve, né, a prefeitura mesmo, o prefeito, né, que era o Marcílio, ele conseguiu entender perfeitamente isso e apoiou em tudo que a gente precisava. Enfim, nós saímos com uma educação premiada. Em 2018, a educação de São Geraldo, ela foi premiada em que área? Na inclusão. Na inclusão. O troféu, né, aquele troféu bonito lá da inclusão eficiente. Porque você não pode, Naya, brincar com a vida do outro, sabe?
Eu tenho muitos diplomas, eu fiz muitos cursos, agora eu vou... não é um experimento que eu tenho ali. Né? Eu não tenho um experimento. Eu preciso realmente saber o que eu estou fazendo e, se eu não sei, contar com a ajuda de outros, né, profissionais que vão dizer, olha, segue nessa linha. É lógico que a gente pode planejar e replanejar, mas pelo menos você está seguindo uma linha do que você ou cruzar os braços ou fazer uma inclusão, como infelizmente ainda ocorre demais no país todo, né? Que a gente aqui está falando só no papel, né? No papel. É um tal de falar assim, eu incluí esse aluno porque agora ele está dentro de uma sala regular. Eu sempre falei, está excluindo dentro da inclusão. Está excluindo. Né? Ele está lá dentro da sala, mas ele está num cantinho com a professora de apoio dele. Às vezes o professor regente não sabe o nome dele, né? Quantas vezes eu brigo isso nas escolas, como secretário eu fazia muito isso e falava com o professor regente, ele é seu aluno. O professor regente, a sala é dele, o aluno é dele. O professor de apoio, o nome já indica, apoio. Apoio. Mas esse aluno precisa estar incluído na sala. E não lá separadinho com o professor de apoio, excluído no cantinho, tanto o professor de apoio quanto o aluno dele. Né? Ou indo lá para fora, porque ele está atrapalhando ou a sala está atrapalhando ele. Né? Isso é muito triste. E como secretária, como você disse, eu tive essa oportunidade de promover essa inclusão, de implantar o professor de apoio, né? De implantar essas capacitações, não só aqui em São Geraldo, que nós ficamos até 2020, mas em Visconde do Rio Branco também, né? Que eu fui secretária lá de 2021 a setembro de 2023, até agora, né? Você foi para mim também, para capacitar, para poder orientar os profissionais mesmo, que é muito difícil. Eu costumo falar que eu tenho uma fala muito dura, né? Mas é porque eu acho que só existe mudança quando tem confronto. Sem confronto não existe mudança. E eu tenho consciência de que essa fala, ela às vezes assusta as pessoas, que às vezes as pessoas não recebam da melhor maneira possível, que é onde eu falo que não quer dar aula para todos. Vá vender brinquedo de R$1,99, porque brinquedo você não mata, mas aluno, ser humano, você mata sonho, você mata criatividade, você faz a pessoa entrar numa depressão. Então, assim, eu sei que é dura de ouvir, mas é uma verdade que precisa ser dita, doa quem doer. Eu não falo por ser talvez grossa, como às vezes as pessoas possam pensar, eu falo porque é verdade. Porque a gente, dependendo daquilo que você faz para o aluno, você mata todo o que ele tem de potencialidade. Então, na minha trajetória, antes de descobrir o TDAH, eu tive professores que olharam por mim. Então, eu tive o Nelsinho, na faculdade eu tive a Tânia, eu tive algumas pessoas que falaram, não, a Naya tem potencialidade. Não, eu vou ficar aqui, vou fazer com a Naya porque ela vai conseguir. Então, assim, e se não tivesse tido? Talvez eu não teria conseguido me formar. Então, assim, até as pessoas falam assim, nossa, mas você fala assim da sua mãe. Eu falo, gente, minha mãe é super bem resolvida com isso. Ela não se sente, nossa, porque... Não, naquela época não se existia um conhecimento. Eu não sabia. Hoje existe. Quando teve, eu cheguei e falei, e hoje eu e ela temos a oportunidade de espalhar isso. Ruim seria se descobrir... E aí eu vou falar isso para você e você vai falar assim, não, mas isso é coisa da sua cabeça. Isso, graças a Deus, não existiu entre a gente. Nós somos muito bem resolvidas quanto a isso. Eu até brinco com todo mundo quando eu vou dar palestra, né? Que quando você pegou o folhetinho da faculdade, você falou assim, terapia ocupacional, acho que é fácil. Eu vou falar com a Naya para fazer. E assim, teve uma fala capacitista... Mas que depois que você entendeu, isso não se repete mais, diferentemente do que as outras pessoas às vezes escutam uma frase que é dura de ouvir, porque está confrontando aquilo que existe dentro de você, né? E você não muda a atitude. Então, assim, eu acho que a gente tem ido pelo caminho da inclusão de uma maneira que também não foi fácil para nenhuma de nós, porque a gente teve que mudar conceitos, a gente teve que sair de um lugar de que era confortável, mas que a gente tem tentado trilhar esse caminho, que é o que na grande maioria as pessoas não querem fazer. Todo mundo quer continuar na zona de conforto.
E aí a sua fala, né? Eu já ouvi várias vezes, né? Porque É a que mais ouviu. eu estou sempre na plateia das suas capacitações aí, palestras, e às vezes eu ficava, ai meu Deus, ela está sendo dura, eu conheço os meus colegas, vai ter professor que vai remexer aí na cadeira. Mas justamente, Naya, porque para nós é uma zona de conforto que está sendo, né, desestruturada ali, está sendo abalada. Porque até então nós fomos formados para ensinar o conteúdo. Então eu tinha uma gramática, que hoje também até isso mudou, não se ensina mais gramática pura para aluno, né? Nós tivemos que repaginar até isso, né, na nossa formação, mas a gente tinha que entrar e dar aula. Aquele que aprendeu bem, aquele que não aprendeu, o problema é dele. Olha só, a gente foi ensinado que estava no aluno a responsabilidade de aprender. E com, né, o passar do tempo, e graças a Deus, com o que a gente foi aprendendo do processamento, do desenvolvimento humano, de como a aprendizagem se processa na mente humana, a gente foi entendendo, não. O aprender não é responsabilidade do aluno, né, somente, porque passa pela responsabilidade do ensinar. E se eu te ensino de um jeito e você não aprende, eu preciso achar um outro jeito de te ensinar. E é assim que a inclusão vai acontecendo. Antigamente, né, era comum o professor falar assim, nossa, dei uma prova super difícil que todo mundo foi mal. Não, era um prazer. Era o prazer antigamente, né? E hoje... é vergonhoso. É vergonhoso. Se todo mundo foi mal, é porque a forma de ensinar não tá legal. Existia quase que um troféu, aquela taleta, quanto mais vermelha, melhor era o professor, porque aquele professor exigia demais e o aluno não estava conseguindo. Hoje é uma vergonha para nós uma taleta vermelha, porque temos que lembrar, como eu falei no início, nenhum aluno a menos. Por que esse aluno não aprende? E Naya, hoje, as salas de aula, elas estão cheias de alunos pedindo socorro. Né? Mas também a sala de professores está cheia de professores pedindo socorro. Porque eu até falo muito, sabe? A gente precisa... E como secretária eu consegui ver isso muito bem. Né? Porque eu tenho uma experiência de sala de aula, então a minha formação é professora, e não importa o cargo que eu ocupe, né? Mas eu sou professora. Né? Os outros a gente passa por eles. Então eu conseguia ver essa angústia também dos professores. E eu falo, gente, a gente tem a responsabilidade como secretária de elevar a educação, né, elevar a qualidade do ensino, mas também de valorizar o profissional da educação, porque esse profissional também precisa ser cuidado, precisa ser acolhido, porque ele também está perdido. Porque era mais fácil, Naya, há quase 40 anos atrás, quando eu comecei, que eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que formar, eu formei, eu entrava para a sala, eu tinha aquele conteúdo. Era meio que uma receita de bolo, né? Receita de bolo. Eu tinha aqueles conteúdos para cada série. Então, já vinha escrito para a gente. Cada série tinha que dar conta daquele conteúdo. Ou seja, eu tinha que transmitir o conteúdo. Mudou. Professor não é mais quem transmite conteúdo. Professor hoje é aquele mediador entre o conhecimento dele e do aluno, porque ele precisa desenvolver as habilidades que estão ali. Ele precisa ajudar a colocar para fora essas potencialidades do aluno, considerando que ele tem as especificidades dele. Então, olha como que o professor é importante, né? Sim. O tempo todo eu estou falando isso, às vezes com os professores, e agora com os alunos em sala de aula também, eu falo com eles. A inteligência artificial, o computador, isso aí está pronto, o conteúdo está pronto lá e eles podem reproduzir, né? Sim. Mas outro dia eu falei na sala de aula com os meus alunos assim, mas só o professor vai te dar um tapinha nas costas e perguntar por que você está triste hoje. Por que você está cabisbaixo hoje? Só o professor vai ver no seu olho, quando ele brilhar, sabe aquela hora que o olhinho do aluno brilha? Só o professor vai poder te dar um ok lá na frente, ou vai levantar, e quando você levanta a sobrancelha, vai repetir aquela informação, porque ele percebeu no seu levantar de sobrancelha que você não entendeu. Porque se a máquina substituísse o professor, Naya, a pandemia já teria nos tirado todos da sala de aula. Porque nós tivemos um período de 2 anos praticamente de escolas fechadas.
Teve escola que fez tudo que pôde, que não pôde. São Geraldo mesmo nós fizemos, para que a aula chegasse ao aluno pelo computador, pelo celular. Nossos professores se esmeraram, fizeram um excelente trabalho, né? Para que o aluno tivesse o conhecimento ali. Quando terminou a pandemia, nós tivemos uma regressão, um retrocesso de década com o nosso alunado. Hoje a gente entra para uma sala de aula com uma defasagem enorme, né? Então, só o conteúdo resolve, né? Não, nunca. É troca, é interação, é aquilo que se aprende. Então, o professor, ele também precisa, né, de ser incluído nesse novo, né, nessas novas exigências mesmo do mundo. Porque hoje, para que vai transmitir um conhecimento para ele decorar e lá passar? Não tem a prova hoje, não é isso mais. A empresa hoje já não quer um funcionário que sabe de cor o que vai ser feito. Ela quer um funcionário que tem iniciativa, que sabe gerir conflitos, que tenha inteligência relacional. E falando em inteligência, você me corta quando tiver que parar de falar, porque eu falo demais. Está tudo bem. Eu sou treinada para falar há muitos anos, né? Mas, falando em inteligência, eu me lembrei de algo aqui que também foi assim, um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, né? Náia, nunca se falava em inteligência emocional. Nós fomos aprender, nós começamos a ouvir de inteligência emocional final de década de 90. Mas ouvir, não era nem de fazer. Sim. Porque até então a inteligência ela era só intelectual. Era um tal de um QI que você tem, você não tem. Você consegue, você não consegue. E aí você tem pessoas, né? Por exemplo, né? Vamos voltar lá na filha do Ailton. Sim. Né? A Náia. Mas filha do Ailton não aprende. O Ailton não aprendia na escola. Mas o seu pai dá um show na gente. Exatamente. De relacionamento, de habilidade de se relacionar, de persuasão, de iniciativa, entendeu? E não é nem de gerir conflito, não é que provoca alguns conflitos, mas assim, dessa habilidade de lidar com o outro, com as dificuldades com o outro. É melhor do que a gente tudo junto. Do que tudo junto. De perceber, por exemplo, que você não está bem, né? Por que você não está bem? O que eu faço para você ficar bem? Né? Essa acolhida aí. E o seu pai foi um aluno excluído totalmente das salas de aula. Exatamente. Né? Totalmente, porque não aprende. E o que o seu pai não aprende, Náia? Só o que ele não quer, né? Só o que ele não quer, porque ele aprende tudo. Aprende tudo. Tem hora que a gente fica até brava, né? Mas, assim, é um exemplo que a gente pode falar de casa, mas que eu não vou falar de outras pessoas. Mas estão cheios de exemplos. De pessoas assim. Pessoas que perderam a oportunidade de ser um excelente professor. Sabe? De ser um excelente médico. Quantos terapeutas ocupacionais mais a gente teria? Né? E quase perdemos uma, porque eu olhei um panfletinho e pensei, não tem química, não tem matemática, não tem português. Não, ela vai dar conta. Olha só o pensamento da mãe na época, buscando algo que você pudesse fazer. Mas é porque você tinha consciência de que as minhas notas nisso não eram boas, né? Então, assim, se tiver alguma dessa matéria, a Náia não vai dar conta. E provavelmente eu não daria mesmo. Se eu tivesse feito uma faculdade de que tivesse matemática, provavelmente eu não daria conta. Mas eu já penso diferente hoje. Deus já estava guiando. Foi o escrito de Deus para que hoje nós tivéssemos uma terapeuta ocupacional como mas você. É o que eu costumo dizer para as pessoas, né? Não é porque, assim, foi o meu professor, né, que às vezes não deu conta disso antes, que tá errado não, tá tudo bem. Eu não tenho raiva de nenhum professor. Eu falo eles não tiveram culpa, né? Não tiveram culpa. Era um conhecimento que não existia para muitos. Então, assim, o que eu falo hoje é que eu levo essa minha fala e essa minha trajetória é que para as pessoas entendam que tudo bem, antes não tinha essa informação, mas hoje tem. Hoje é um pecado não Então, fazer. Hoje é negligência. Negligência. Hoje, se você não consegue incluir o seu aluno, você está sendo negligente. Então, a gente precisa começar a conversar sobre isso, mesmo que talvez isso doa um pouquinho no nosso ego de dizer assim, nossa, eu não dei conta antes. Não, tá tudo bem, antes eu vou não dar tinha. Conta daqui para frente. Exato, mas eu vou dar conta daqui para frente. Tem um versículo, Náia, que diz assim, o bem que eu posso fazer e não faço. Né? É um pecado.
Porque nós não fizemos, eu não fiz por você na sua infância, né? A escola não fez, né, por muitos, como eu não fiz por muitos alunos, por ignorância. Então, na nossa ignorância, nós somos perdoados. Hoje, o conhecimento que Deus permitiu que eu tivesse, que eu consegui adquirir ao longo dessa trajetória. Se eu não fizer, é negligência. É negligência. E, sabe, eu falo muito com os professores, né? Não só professores, porque eu tenho contato com diretores, com supervisores, né? A gente tem, na secretaria, você acaba falando com todo mundo. Eu falo demais isso. Gente, é difícil, não tem que fazer sozinho. Eu sei a dificuldade na sala de aula, né? Sim. A gente sabe, às vezes, até quando o aluno... porque ele também não está sabendo lidar com aquilo tudo. Então, é agressividade, é ofensa, sabe? É de uma... Não para o tempo todo, aquela agitação, aquilo perturba a gente realmente. O professor sai dele desgastado. Sim. Mas precisa parar e falar assim, peraí, mas eu preciso de ajuda para conseguir fazer isso. Como que eu vou conseguir? Então, quando a gente está junto, quanto mais a gente se une para fazer isso, o fardo é dividido, vamos dizer assim, a responsabilidade, a dificuldade, ela é dividida, né? E não dá mais para a gente fechar os olhos e dizer que está tudo bem. A escola, eu achei que a gente voltaria muito melhor depois da pandemia. Eu achei que a pandemia seria um tempo de reflexão para todos nós. Que famílias entenderiam a importância do professor. E eu falava, gente, essa pandemia veio para mostrar para o mundo, para a sociedade, para cada pai e mãe, que professor tem que ser valorizado. Quando eu falo professor, são, né, quem está direto com o aluno ali, mas envolve o diretor, todos os colaboradores de escola, desde o porteiro, desde o motorista, né, todos ali dentro da escola. E eu falava, a família vai entender a importância do professor, a importância da escola, e vai passar a valorizar, a respeitar, a confiar. E, por outro lado, a escola vai ter um tempo de reflexão, porque se o aluno sai da escola, se a escola fecha as portas, nós não temos emprego também. Né? Então, nós também vamos ter um tempo para nos capacitar mais, para nos aperfeiçoar profissionalmente, para, né, mudar muitas das nossas concepções, e só mudamos, Naya, como você disse, no confronto, né? Então eu pensei, vai voltar melhor. Infelizmente, né, a pandemia só realçou os tons. Quem era ruim continuou ruim, aliás, piorou. O bom, ele melhorou. Eu falo isso, a pandemia, ela carregou nas tintas, né? Aquele profissional que ele era negligente, ele ficou pior ainda. Aquele que era dedicado, esse se aperfeiçoou, deslanchou. Então, o aluno continua aí. Nós vamos levar, né, segundo estudos internacionais, nós vamos ter no mínimo uma década para recuperar os prejuízos, os impactos negativos da pandemia, né? E eu fico muito triste, porque você também está cansado de me ouvir falar isso, né? E era uma fala que eu tinha constantemente na rádio de Visconde do Rio Branco, porque lá para falar com todos a gente falava pelo programa de rádio. E eu falava, escola é lugar sagrado, é território sagrado, né? Professor é intocável, o aluno, a educação dele é sagrada, então a gente precisa defender isso. Eu sempre convoquei a comunidade para ser os muros da escola, sabe? Porque o professor, quando ele tem o apoio da família, ele tem uma força para trabalhar, sabe? Mas se ele ali vai fazer algo, a família vem, tira dele a autoridade, né? Ele olha e fala, pô, já tem um sistema que não colabora. Já tem um sistema que quer que eu simplesmente ignore a potencialidade desse aluno, porque quem sabe menos é mais facilmente manipulado. Né? Existe um sistema pronto para isso. E eu não tenho a família, que tinha que ter o mesmo objetivo meu, de botar esse menino para o alto, para frente. Né? Então, a família entender a importância desse professor. E o professor... E a importância do papel dela como família. Como família, né? E o professor entendeu o quanto ele é valioso, que não tem máquina neste mundo, não tem inteligência artificial neste mundo que vai substituir esse aconchego, essa acolhida, esse olhar que a gente tem com o aluno, sabe? Esse tapinha nas costas, minha filha, dentro de sala de aula, aquele aluno que chega no final e fala assim, ô tia, obrigada, tá?
O prof. Agora eles chamam a gente de tudo também, tá? De prof, de pro. Tem hora que eu estou até me perdendo. Eu estou meio desatualizada. Mas tem coisa que eu pergunto para eles, gente, me atualiza na gíria aí, que eles estão falando coisas que eu meio que estou perdida ainda. Mas, assim, não tem preço, sabe? Outro dia um aluno falou para mim, né? Se ele ouvir esse podcast, ele vai saber quem é ele. Alguém falou para ele que eu era muito antiga na escola. E quando eu retornei, eu falei, gente, eu sou efetiva aqui há muitos anos, mas eu me afastei por conta, né, de outros projetos. E agora eu estou retornando para a sala de aula, não sei por quanto tempo, que a minha aposentadoria está às portas, né? E ele, aí eu acho que eu não sei se foi na minha fala, ele não prestou atenção, só estou aqui eu sou efetiva, eu sou professora desde a década de 80, né? E passando e falando. E aí um aluno pergunta, virou um menino e falou assim para mim, muito carinhoso, né? E falou para mim assim, professora, a senhora não fica triste, não? Porque a senhora está muito bem para 80 anos, tá? Você me derrubou. Eu acho que ele pensou assim, que eu estava muito velhinha dentro da sala de aula, que eu ia aposentar. Não sei o que passou na cabeça dele, né? Mas ele, assim, eu acho que ele gostou da minha fala. E ele quis te acolher. Ele quis me acolher, sabe? Aí ele virou pertinho de mim e falou assim, professora, a senhora não fica triste, a senhora está muito bem para 80 anos. Muito bom. Então, esse acolhimento, né, quando a gente dá ao aluno, a gente recebe, sabe? A sala de aula tem essa mágica, né? Essa magia, essa interação. Não dá para entrar lá e achar que eu tenho vários bonequinhos, que eu vou despejar uma língua portuguesa em cima deles, sendo que eles estão usando uma outra língua hoje, né? Eu tive até que alertá-los para isso, estou alertando eles para isso. E terminou, bateu o sinal, fui embora, graças a Deus, estou livre, amém. Né? Não, tem um ser humano ali. Que o que eu puder compartilhar com ele, da maneira que ele conseguir aprender. Talvez eu tenha que mudar toda a minha forma de ser naquele momento ou naquela turma. E a gente está tendo que reaprender isso. Eu estou disposta a aprender, né? Eu tenho sido aberta à aprendizagem, falo que eu sou uma eterna aprendiz e não vou parar, se Deus quiser, pelo menos até os 80. Pois é, e com a aposentadoria batendo na sua porta, o que você pretende aí fazer, até com relação à própria inclusão, né? Depois que se aposentar? Quais são os projetos e planos? Eu tenho, assim, né? Eu adiei alguns projetos aí por esse período que eu fui para Visconde do Rio Branco, porque ao sair em 2020 daqui, eu pretendia trabalhar só nas consultorias. Sim. Mas aí, né, foi uma bênção também ter ido para Visconde do Rio Branco, nem se fala o que eu aprendi lá também, né? Então, sou muito grata por isso, porque Deus tem propósito para tudo na vida da gente. Mas eu pretendo, assim, aposentando, retomar as consultorias, né? Porque pelas consultorias a gente consegue olhar de dentro da sala de aula. Então, na consultoria a gente capacita diretor, o vice, o especialista, né, os supervisores, os professores. A gente tem contato com os alunos para a gente conseguir disseminar isso, né? Ainda há muita gente que precisa hoje, né, às vezes até preencher um documento sobre inclusão, mas não sabe o que é. Prova disso é o PDI, que eu te pedi uma capacitação em Visconde do Rio Branco neste ano, né? Sim. Sobre PDI. Porque é difícil mesmo. Sim. Então, eu pretendo continuar com as consultorias, continuar, não, né? Mas investir, vamos dizer assim, nas consultorias. E, assim, de vez em quando a gente faz uma palestra, né? Sim. Um município convida para uma palestra, a gente vai compartilhando tudo isso. Parar, eu acho que não tem como, porque o conhecimento ele começa, não dá, o conhecimento não é algo para ficar estático, nem acumulado apenas ali num canto. Ele cresce à medida que você compartilha. E eu gosto de falar, né? Então, é um prazer. E na verdade a gente já está com outro projeto em andamento, que não vamos dar nenhum spoiler. Esse eu quase falei ele aqui, mas eu segurei. Esse que eu quero investir tempo nele, investir tempo. Esse projeto, daqui a pouco, a gente vai voltar para falar dele aqui, se Deus quiser.
quiser, né? A gente acredita que até o final do ano a gente consiga se organizar, mas também gera muito tempo, né? Então, é uma coisa que demanda tempo, a gente tem que ficar aí se desdobrando mesmo, e você tem se dedicado a ele também, né? No mais, eu gostaria de agradecer pela sua presença, muito obrigado por todo o conhecimento compartilhado, que a gente possa continuar sendo essa rede de apoio, para que a gente possa levar aí a inclusão sempre em outros lugares e cada dia mais fazer com que as pessoas recebam conhecimento do pouco daquilo que a gente sabe. Verdade. Então, eu agradeço e teremos outras oportunidades. Se Deus quiser. E eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, mas, sobretudo, agradeço a Deus, né? Sim. Porque Ele permitiu que a gente trilhasse esse caminho. A educação é uma paixão, né? E você faz parte dos meus improváveis, né? Sim. Eu te falo isso. E estar diante de você hoje, com a profissional de referência que você é na sua área, é só encher meu coração de alegria, né? Então, eu que agradeço e espero que realmente, quem sabe, a gente vá plantando essa sementinha, que um dia a inclusão realmente seja de fato na vida de todo mundo. Porque nós precisamos ser acolhidos, nós precisamos desse acolhimento, então que a gente faça para o outro, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.